Você que pode, total atenção agora, vamos à palavra de Deus. Hoje, nós vamos para o penúltimo capítulo do profeta Oséias. Quem está nos acompanhando com as pregações aqui na igreja, sabe que nós estamos expondo todo o livro do profeta Oséias. Começamos lá no capítulo 1, domingo após domingo, olhando todo esse livro, e já estamos chegando na reta final deste livro. Hoje nós vamos olhar o penúltimo capítulo, portanto, capítulo 13. Oséias vai até o capítulo 14, já estamos na reta final. Hoje vamos olhar esse penúltimo capítulo do livro do profeta Oséias. Não vou ler o texto inicial para nós ganharmos tempo, então vou fazer uma oração junto com a igreja, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento, e depois a gente vai para o texto sagrado, lendo ele, explicando, aplicando e vendo o que o Senhor tem para falar conosco, amém? Vamos orar. Pai Santo, já entoamos cânticos a Ti, Senhor, já bendizemos o Teu nome, Te adorando em espírito e em verdade. Mais cedo também estudamos a Tua palavra, e agora, ó Deus, queremos olhar mais uma vez para o texto sagrado, rogando e pedindo o Seu Espírito Santo que ilumine os olhos do nosso entendimento. Fale conosco, Senhor. Para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A quem nós vamos recorrer, a quem iremos, se só Tu tens, Senhor? Como disse Pedro, só Tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, que essas palavras de vida eterna sejam ecoadas dentro de nós. Fale conosco. Que Seu Espírito venha sobre nós esta manhã com espírito de revelação e sabedoria, abrindo os olhos do nosso entendimento para vermos à luz da Tua palavra as Tuas verdades. Fale conosco, Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da Sua igreja, tenha misericórdia de nós, apesar de nós. Fale conosco. É o que Te oramos, no nome de Seu Filho, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como eu disse, os irmãos que estão nos acompanhando sabem que estamos olhando o livro do profeta Oséias, e neste livro o Senhor está diagnosticando, falando com muita precisão sobre os desvios do povo de Israel. Sabemos que nesse livro, Israel está nessa altura dividido em dois reinos: Reino do Sul e Reino do Norte. E a maioria, todo o livro, de modo geral, a maioria das profecias do profeta Oséias, ele está se dirigindo, Deus está se dirigindo ao povo do Reino do Norte, a saber, Israel, ou conhecido como Efraim. Deus está falando com esse povo do Reino do Norte, aonde está Samaria, aonde está Efraim, Israel, e não ao povo do sul, que é Judá. Então a profecia de Oséias é para esse povo, o povo do Reino do Norte. E ao longo de todo o livro nós estamos vendo o Senhor diagnosticando, falando com muita precisão como que Israel se desviou de Deus, como que Israel se distanciou do Senhor, como que esse povo, o povo do Reino do Norte, o povo que Deus tinha uma aliança lá atrás, que tirou eles do Egito, e agora eles são 12 tribos, estão prósperos, e como que eles se desviaram, abandonaram o Senhor e se voltaram para outros deuses. É o que este livro está falando conosco, e mais uma vez, capítulo 13, Deus vai falar mais uma vez sobre o desvio do seu povo. Mais uma vez o Senhor vai diagnosticar
o pecado do seu povo, a rebelião, a rebeldia, o desviamento do povo de Israel. E como eu disse, quando eu tive a oportunidade de aqui no capítulo 8 pregar e falei que isto também é amor de Deus. Como assim, Alex? Deus falar dos meus desvios, Deus falar dos meus pecados, como que assim ainda é amor? É amor. Amor porque Ele está falando sobre a nossa doença. E Ele é o próprio médico que pode curar a nossa doença. Isso é amor. Nós deveríamos louvar e engrandecer a Deus em saber que Ele está diagnosticando os nossos pecados. Mostrando, Alex, aonde está o seu desvio, aonde está o seu erro, aonde está a sua idolatria, aonde está o seu abandono para com a minha pessoa. Porque Deus diagnosticando isso em mim, é Ele me dando a oportunidade de eu me voltar para Ele. É Ele me dando a oportunidade de eu rever como está a minha vida diante dEle. Portanto, isso é amor. O Deus das Escrituras, que deixa o seu povo caminhar com suas próprias pernas, o Deus soberano e todo-poderoso que deixa o povo seguir o seu próprio rumo, é juízo. Agora, o Deus que para o povo e revela o desvio do povo é amor. Então, se Deus não está nos deixando caminhar com as nossas próprias pernas, se Deus não está deixando a gente seguir o nosso próprio rumo com a nossa própria vontade, mas está parando a gente e diagnosticando as nossas doenças, isso é amor de Deus. Isso é Ele desejando nos curar, isso é Ele desejando nos tratar, isso é Ele desejando nos salvar. Então, mais uma vez, a gente vai ver Deus falando do desvio e do abandono do seu povo. Nos versículos de 1 a 3, o Senhor vai falar da apostasia do povo de Israel. Como Israel se apostatou de Deus, e isso termina em juízo. Isso termina em juízo. Se o povo não se voltar para Deus, isso termina em juízo. Dos versículos de 1 a 3, o Senhor vai falar da apostasia deles. Consegue pôr para a gente, Alain? Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora, pecam cada vez mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artifícios, e dizem: ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros. Por isso, serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, e como a fumaça que sai por uma janela. O Senhor olha para Israel por meio do profeta e fala da apostasia de Israel. E ele inicia dizendo que Israel era respeitado. O povo do Reino do Norte era um povo respeitado, admirado. A grandeza de Israel causava e provocava nas outras nações tremor. Olha o que ele diz no verso 1. Quando Efraim falava, havia tremor. Israel era respeitado. Quando falava, era ouvido e temido por todos. Os povos vizinhos, as nações vizinhas, tremiam diante de Israel. As pessoas respeitavam o poder e o prestígio que Israel carregava. Israel carregava um prestígio, um poder, uma grandeza, uma glória. É o que diz: foi exaltado Israel. E quem fez tudo isso foi o próprio Deus. Deus exaltou Israel. Deus deu dignidade para Israel. Um povo que era escravo do Egito fez deles uma nação. Deus exaltou Israel.
Deus deu poder para Israel, Deus deu glória para Israel. Quando Israel falava, outros tremiam, respeitavam o poder e o prestígio que Israel carregava. Israel exercia um temível impacto sobre os outros, a ponto de existir tremor quando falava. Mas de repente, Israel se viu culpado. Israel abandonou esse Deus que tirou eles do Egito. Israel deu as costas para esse Deus que amou eles quando eles ainda eram escravos. E eles se voltaram para um Deus com D minúsculo chamado Baal. Esse Israel que era grandioso por Deus, exaltado por Deus, respeitado pelas nações vizinhas, agora Israel se volta para Baal e o profeta diz que por causa disso morreu. Israel, portanto, abandonou aquele que pode dar vida, que é Deus, e se voltou para os ídolos, e quando Israel se voltou para os ídolos, Israel morreu espiritualmente. Em vez de manter-se fiel a Deus e ser grato por tão grande honra recebida, Israel trocou Deus por Baal. Israel esqueceu-se de Deus, a fonte do seu poder, e a idolatria de Israel provocou morte espiritual. Os líderes religiosos em Israel estavam mortos. A nação em Israel, espiritualmente, eles estavam mortos. Eles se voltaram para o ídolo, e o ídolo não pode dar vida a ninguém. O que é um ídolo? O que é um Deus falso? Não é nada. Um Deus com D minúsculo não é nada, portanto, não há vida no Deus falso. Portanto, quando nós abandonamos o Senhor e nos voltamos para os ídolos, nós morreremos espiritualmente. A morte. Quando nós abandonamos a fonte da vida e nos voltamos para os ídolos, a morte. A morte. Nossos sentidos espirituais começam a ficar endurecidos. Nosso relacionamento com Deus verdadeiro começa a ser distanciado e a gente começa a morrer espiritualmente. Quando nós nos voltamos para os ídolos, há uma morte lentamente que vai dominando o nosso coração e a gente vai morrendo, sem perceber. Já não ora como antes, já não canta como antes, já não tem entusiasmo e alegria pelas coisas de Deus como antes, porque o ídolo dominou nosso coração e a gente vai morrendo. O profeta está dizendo que Israel abandonou Deus e por causa disso morreu. Embora a nação ainda estava viva e vivendo, mas essa morte é uma morte espiritual. Eles estavam mortos, abandonaram o único Deus que pode dar vida. Versículo 2, o Senhor vai agravar essa acusação contra Israel. Agora que se voltaram para Baal e não para mim, agora que estão mortos espiritualmente, olha o que eles fazem, pecam cada vez mais. Quando o homem está morrendo espiritualmente, abandonando o seu Criador, para se voltar para os ídolos desta vida, a degradação é pior, peca cada vez mais. Israel estava pecando cada vez mais, abandonando o único Deus, se voltando para os ídolos, e eles pecavam cada vez mais. Se voltar para os ídolos e o levar à morte, estava fazendo Israel pecar cada vez mais, em vez de adorar a Deus. Olha o que eles estavam fazendo. Da sua prata, a prata que Deus deu para eles, a prosperidade que Deus deu para eles, faziam imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artifícios. Da prata, da prosperidade que Deus deu a eles fizeram um Deus para eles mesmos. Daquilo que Deus estava dando para eles construíram um ídolo, fabricaram da prata um Deus, com obras de artifício.
Ofereceram sacrifícios a esses ídolos que eles levantaram com a prata que Deus deu para eles. Então observe, Deus está prosperando Israel. Israel está próspero, e com a prosperidade que Deus está dando para Israel, Israel vai adorar não a Deus da prosperidade, mas a prosperidade que Deus está dando. Israel está abandonando o Deus que prospera eles para adorar a prosperidade de Deus e não o Deus da prosperidade. Israel fabricou ídolos com aquilo que Deus deu para eles. É possível a gente largar Deus por aquilo que Deus nos deu. É possível a gente abandonar Deus por aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu. Deus nos abençoa, Deus nos prospera, e aquilo que deveria ser bênção para a gente, se torna maldição, e isso acaba nos tirando de Deus. A prata que Deus deu para Israel foi a mesma prata que eles construíram um ídolo, oferecendo sacrifício e mais, chegavam até beijar os bezerros. Isso fala de afeto, isso fala de devoção, isso fala que eles estavam intimamente ligados com aquele ídolo, eles estavam até beijando bezerros de ouro que eles próprios haviam feitos. Eu amo tanto isso, que eles chegavam a beijar em gesto de adoração. É possível, novamente, abandonarmos Deus por aquilo que Deus nos deu. Deus deu o emprego e a pessoa beija o emprego e não Deus do emprego. Deus deu o carro e a pessoa idolatra o carro e não o Deus que deu o carro. Deus te dá uma casa, um apartamento, e hoje a gente tem aqui na nossa igreja o melhor corretor de Campo Grande, irmão. Compra com meu primo. Ah lá, né, Almir? Destrava hoje, hein, Almir? Deus te deu casa. E como o pastor Wesley, lá no Leblon, perto da praia. Oh, glória. Não é problema Deus dar prata, não é problema Deus dar, o problema é a gente se desviar com aquilo que Deus nos dá. O problema é a gente se distanciar dele com aquilo que ele nos deu. Portanto, a gente não quer o coração de Deus, a gente quer o bolso de Deus. A gente não quer o rosto de Deus, a gente quer a mão de Deus. Israel fez um ídolo para si com aquilo que Deus deu. Abandonou Deus. Abandonou Deus, chegou a beijar. Versículo 3. Por isso vem o juízo. Deus fala, serão como a névoa da manhã, aquela nuvem de manhã que passa rápido, é passageira, como o orvalho da madrugada, o sereno da madrugada, que logo logo o sol vai raiar e o sereno vai acabar. O sereno da madrugada, o orvalho da madrugada que logo desaparece, como a palha que o vento leva, a palha no campo, que o vento leva a palha, e como a fumaça que sai por uma janela, a fumaça que dissipa na atmosfera. Deus está dizendo, Israel me abandonou e se voltou para os seus ídolos, portanto, eles vão desaparecer, assim como os ídolos nada são. A idolatria traz consigo um próprio castigo, olha isso. O que os ídolos são? São nada. Paulo disse isso, o apóstolo Paulo, que os ídolos nada são. Por outro lado, Israel está construindo um ídolo com a sua própria mão. Como que aquilo que eu construo pode me proteger se eu sou o criador daquilo que eu adoro? Que poder isso tem? O ídolo nada é, portanto, você adora o nada, obtém o nada e acaba com nada, dissipa. Assim como o ídolo não é nada, o idólatra acaba também no nada com o ídolo. É como a fumaça que vai embora. É como o sereno da madrugada que logo vai raiar o sol e vai embora. É como a palha no campo que o vento espalha e leva. Ou seja, o juízo de Deus vai vir sobre os idólatras. Farão deles nada, como os ídolos também não são nada.
Portanto, estar diante dos ídolos, cultuando os ídolos, amando os ídolos e não a Deus, o juízo de Deus serão como nada. Não é o que o salmista diz no Salmo 1? Ele diz no Salmo 1, ele faz uma comparação como é a vida do ímpio e a vida dos filhos de Deus. Ele diz que o ímpio, ele está na roda dos escarnecedores, ele se detém no caminho dos pecadores, e ele é como a palha. Ou seja, o vento leva, mas ele fala sobre os justos, ele diz, porém os justos não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. Aí ele não fala, é como palha que o vento leva, é como árvore, plantada ao ribeiro das águas. Quem está em Deus tem identidade, filho, amado, perdoado, eleito, justificado, regenerado, santo. Quem está em Deus tem identidade. Quem não está em Deus está nos ídolos, é nada. Não é o que Jesus diz? Vocês são o sal da terra. Vocês têm uma missão no mundo, dar sabor para o mundo sem sentido e sem sabor. Mas ele diz, se o sal não está dando sabor para o mundo, de nada presta. Ou seja, não é nada, a não ser para ser jogado no chão e ser pisoteado. Quem não está em Deus, não é nada. É como fumaça que vai, é como nuvem que desaparece, é como palha que o vento leva. Quem está em Deus está numa rocha, quem está em Deus é como árvore, quem está em Deus está frutificando, quem está em Deus tem identidade, quem está em Deus está em Cristo e Cristo nele. Deus está dizendo, Israel, vocês estão se voltando para Baal, portanto, Baal não é nada, e o que vocês vão receber de Baal é nada também. Vocês vão ser dissipados, vocês vão desaparecer. Verso 4 a 8, do verso 1 a 3, a gente está vendo a apostasia. Eles se voltaram para Baal. Verso de 4 a 8, o Senhor vai falar da ingratidão de Israel. Eles abandonaram Deus, se voltaram para Baal, e eles, se voltando para Baal, é uma forma de ser ingrato com o que Deus fez com eles. Verso de 4 a 8, mas eu sou o Senhor, seu Deus. Só aqui já dava para a gente parar e ficar pregando 1 hora. Mas eu sou o Senhor. Baal não é, eu sou o Senhor. Seu carro não é, eu sou o Senhor. Seus filhos não são, eu sou o Senhor. Sua casa não é, eu sou o Senhor, o seu Deus. Seus empreendimentos, sua vida financeira não é seu Deus, eu sou o seu Deus. Israel, eu sou o seu Deus que te tirei da terra do Egito. Você estava no lamaçal de pecados, você era escravo, você estava longe de mim, você estava perdido, eu te achei no caminho, eu segurei na tua mão, com laços de amor eu te atraí a mim, eu falei coisas de amor no seu coração, eu mostrei a sua depravação, a sua miséria, eu te tirei do Egito, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, o único Deus. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim. Foi Baal que tirou vocês do Egito? Foi Baal que colocou nuvem de nuvem, coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite no deserto? O que os ídolos que nós amamos nos deu, irmãos? O que os Baals, pensa aí naquilo que você às vezes ama mais do que Deus. O que isso pode te dar além de Deus? O quê? O que os ídolos nos dão? Agora Deus está dizendo para mim e para você, eu sou o seu Deus, o único. Fui eu que te chamei. Fui eu que te tirei do Egito com mão forte. Vocês não conhecerão outro Deus além de mim.
não tem outro, porque não há Salvador a não ser eu. Ai, irmãos, dá para parar só nesse verso 4 aqui. Não há Salvador a não ser eu. Não há outro Salvador que não seja o Senhor das nossas vidas. Isso aqui não é palavras de Oséias apenas, é a palavra de Deus por meio de Oséias. É Deus quem está dizendo: não há outro Salvador além de mim. Fui eu que te tirei do Egito. Fui eu que te resgatei, fui eu que te perdoei, fui eu que te lavei, fui eu que te salvei. Não há Salvador além de mim. Nada e nem ninguém pode redimir a sua alma senão Deus, porque não há Salvador a não ser eu. Versículo 5, olha a ingratidão de Israel. Eu os conheci no deserto. Foi lá que vocês andavam, e vocês, a geração de vocês no deserto crescia, e o pé crescia, e a sandália crescia também. Lá vocês peregrinaram muitos anos, e a roupa eu não deixei rasgar. Vocês tinham sede, saía a água da rocha. Vocês tinham fome, caía maná do céu, pão do céu. E quando se viram encurralados pelos egípcios, eu abri o mar vermelho para vocês atravessarem. Eu conheci vocês no deserto. Eu cuidei de vocês lá. Eu tive um relacionamento íntimo. Esse conhecer no deserto, isso fala de intimidade. Eu era íntimo de vocês. Irmãos. Eu falava e vocês ouviam. Eu cuidava de vocês, eu era íntimo. Em terra muito seca. Lá plantava e não crescia, mas eu cuidava de vocês no deserto. Deus cuida da gente no deserto. Em terra seca, em terra árida, Deus está. Conheci vocês lá. Tirei vocês de lá, cuidei de vocês lá. Eu cuidei de vocês quando vocês estavam no deserto. Lembra dos teus desertos? Deus cuidando, Deus guardando, Deus provendo, Deus protegendo, Deus abençoando. Lembra do relacionamento, lembra do deserto, lembra? Eu conheci vocês no deserto, em terra muito seca. Quando tu estava na prova, eu estava lá. Quando parecia que ninguém estava, Ele está dizendo, eu estava lá. Quando parecia que tudo à sua volta ia acabar, Deus está dizendo, eu estava lá, naquela terra seca, do seu lado, cuidando de você. Mas olha o que Israel fez, verso 6. Quando tinham comida, eles se fartaram. Tirei do deserto, dei fartura. E uma vez agora fartos, seu coração se encheu de orgulho. Uma vez agora prósperos, Israel entrou na terra que mana leite e mel. Saiu do Egito, está em Canaã, está próspero. E quando Deus prosperou eles, Israel se encheu de orgulho. Israel se encheu de orgulho. Por isso, Deus diz, se esqueceram de mim. Israel agora acha que a prosperidade vem dela, vem deles. Israel acha que o que faz eles prósperos vem da própria mão deles. Eles esqueceram que é Deus quem abençoa eles. Israel, ao receber as bênçãos de Deus, desprezou o Deus das bênçãos. Trocou Deus pelas suas bênçãos. A prosperidade de Israel, longe de conduzir a nação a Deus pelos caminhos da gratidão, fez Israel soberbo e empurrou Israel para o abismo da apostasia. Escuta isso, sucesso sem Deus é fracasso. Vou repetir, sucesso sem Deus é fracasso. Sucesso sem Deus é construir o sucesso na areia, uma hora tomba. Mas sucesso com Deus é construir o sucesso numa rocha. É Ele quem mantém, é Ele quem protege, é Ele quem segura. E se derrubar,
Ele está cuidando de todas as coisas. Deus está dizendo: Israel, vocês esqueceram de mim, encheu o coração de vocês de orgulho, de soberba, me abandonaram. Eu dei fartura para vocês, eu prosperei vocês, eu abençoei vocês, e vocês se esqueceram de mim, me abandonaram, esqueceram de mim. Vocês me deram as costas. Quando eu tirei vocês do Egito, quando eu cuidava de vocês no deserto, agora vocês se esqueceram de mim. Ô irmãos, vez ou outra nós esquecemos de Deus. Vez ou outra nós esquecemos de Deus, ficamos tão embriagados com a prosperidade, que parece que é obra das nossas mãos tudo que temos e somos, mas tudo vem dEle. Ficamos tão embriagados com a prosperidade, com a fartura, que a gente esquece do Criador, que a gente esquece de Deus, e agora a gente, se esquecendo de Deus, não tem mais tempo para Ele e para as coisas dEle, porque eu estou muito próspero, não dá para me lembrar de Deus agora. Verso 7, portanto, olha o que Deus diz: vocês me abandonaram. Deus está dizendo: vai haver um juízo, vai haver uma punição. Vocês se esqueceram de mim, então eu serei como um leão, como um leopardo, ficarei espreitado no caminho. Eu vou ser como um animal feroz, como se estivesse no caminho, no campo, esperando a presa. Deus se coloca como leão e como leopardo. Agora no 8, como ursa, roubada de seus filhotes, como uma ursa irada porque pegaram os filhotes dela. Eu serei como uma ursa que roubaram os seus filhotes, eu os atacarei. Deus ataca, irmãos. Quem disse que não? Deus está dizendo: eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Violento isso, né? Essa linguagem aqui, ele está falando das nações vizinhas. Ele está falando da Síria. A Síria iria invadir Israel. A Síria iria dominar Israel e seria como ursa, como leão e como leopardo. A Síria iria destruir Israel. Em outras palavras, para nós, haverá juízo. Haverá juízo, um dia de prestação de contas. Como leão eu os devorarei, ali mesmo, como um animal selvagem, eu os farei em pedaços. Aqueles que rejeitarem a graça de Deus, terão de suportar o juízo de Deus. Deus está dizendo: a Síria vai dominar vocês, vocês serão despedaçados. Deus está dizendo para nós: se voltem para mim, porque senão o juízo virá, está às portas. Aqueles que rejeitam a graça terão de suportar o juízo de Deus. A Síria vai dominar, vai destruir. Como um animal selvagem farei em pedaços, o juízo está chegando. Versículo 10 e 8, a gente começa a caminhar para encerrar. Versículo 10 e 8, o Senhor vai falar que eles não devem confiar nos homens, pois os homens não podem salvá-los no dia do juízo. Versículo 10, pulo 9, de propósito. Onde está agora Israel, o seu rei, para que os salve em todas as suas cidades? Cadê o rei de vocês? Onde estão os homens para salvar vocês? Cadê o rei de vocês? Aonde eles estão para salvar vocês? E os seus juízes, dos quais você disse: dai-me um rei, príncipes. Quem pode, irmão? Qual político? Qual partido? Direita, esquerda, centro, Lula, Bolsonaro. Quem pode livrar o homem do dia do juízo de Deus?
Cadê os reis? Cadê os juízes? E vocês me pediram um rei e príncipe, cadê ele para livrar vocês agora? Confiar nos homens em vez de confiar em Deus é uma loucura. Confiar em partidos em vez de confiar em Deus é uma loucura. Confiar nos homens em vez de confiar no Criador é uma loucura. Versículo 11, Deus diz: eu lhe dei um rei na minha ira, porque Deus queria ser o rei deles. Deus queria governar Israel a partir dele mesmo, mas Israel olhou para as nações vizinhas que tinham rei e pediram: Deus, me dá um rei. E aí Deus diz: irado, mas eu dei, só para provar para vocês que eles, os homens, não podem cuidar bem de vocês. Na minha ira eu dei, volta lá, e o tirei no meu furor, mostrando para vocês que os homens que eu os dei não poderia salvá-los. Dei, tirei, para que ficasse muito claro diante de vocês, eles não podem salvar vocês. É uma loucura, irmãos, confiar nos homens, confiar nos poderosos para nos salvar, levantando bandeira: eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Eles não poderão nos salvar no dia do juízo. Versículo 12 e 13, é o caminho para encerrar. O pecado não abandonado de Israel iria produzir morte. O pecado não abandonado de Israel iria produzir morte. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas. Ou seja, os pecados de Israel estão amarrados, está atado, está preso. E o seu pecado está armazenado. É como se Israel estivesse armazenando o pecado, guardando, sem confessar, sem botar para fora. Estava armazenando, como se fosse um depósito, acumulando o pecado. E o chamado do Evangelho é confessar. Se pecarmos diante de Deus, nós temos um advogado junto ao Pai. E confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Confesse. Mas Israel acumulava, armazenava as suas iniquidades. Versículo 13. As dores de parto virão. Olha as consequências de acumular pecado. As dores de parto virão, mas ele é um filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Ou seja, como uma mulher sofre as dores do parto, assim Israel sofreria as consequências do seu pecado. Como uma mulher sente contração e dores no parto, Israel iria sofrer as consequências por acumular e não confessar. Segundo, na parte A, ele coloca Israel como a mãe que sofre dor de parto. Na parte B, ele coloca Israel como se fosse o filho dentro do ventre. Ele diz que o filho já é tempo de nascer, de vir ao mundo, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar onde deve vir ao mundo. É como um filho que não tem forças para nascer. Israel não tem forças para romper com os próprios pecados para uma vida de liberdade. Israel não tem forças para romper com isso. Mas existe um Deus todo-poderoso que pode livrar o homem disso. Para encerrar, olha esse cenário: idolatria, Israel abandonando a Deus para idolatrar Baal, para se voltar para Baal, que era conhecido na época como Deus da fertilidade. E pelo profeta Elias, Deus provou para Israel que Baal não é nada. Elias até debochou dos profetas de Baal, disse: clama mais alto, talvez ele está dormindo. E quando Elias clamou, fogo caiu do céu, provando que Baal não era nada. Israel abandonou Deus, idolatria, para se voltar para Baal. Israel foi ingrato, esqueceu tudo que Deus fez com eles, tirando eles do Egito, e fez com a prosperidade que Deus deu para eles, o ídolo deles mesmos. Em vez de curvar-se ao Criador, estavam se curvando diante de bezerro. Israel confiou nos homens e não em Deus. Israel acumulou pecado e não confessou. Veja se não é o nosso retrato.
Veja se a gente muitas das vezes não ama mais as coisas do que o Deus das coisas. Idolatria, a gente sabe disso aqui na igreja, não é só se curvar diante de uma imagem como Israel estava beijando o bezerro. Mas idolatria é a gente amar acima de Deus qualquer coisa. Isso se torna um Deus, isso se torna um ídolo, isso se torna uma idolatria. Veja se nós muitas vezes não amamos os ídolos desta vida acima de Deus. Veja se muitas das vezes nós somos ingratos. Essa expressão é muito forte. Ele diz no versículo, acho que é o 7, versículo 4, esqueceram de mim. Cadê? Põe aí pra gente. Versículo 4. Deu ruim? 5. 6. Aí. Por isso se esqueceram de mim. Gente, nessa vida, com o nosso coração idólatra, muitas das vezes esquecemos de Deus e das coisas de Deus. A embriaguez da prosperidade desse Deus. A gente é isso aqui, irmão. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Se voltaram para os Baals desta vida. Se esqueceram de mim. Se esqueceram de mim. Mas há esperança. E há evangelho. E eu encerro com o evangelho. Pregação de juízo sem evangelho é uma loucura. Com certa frequência, Oséias usa o método de introduzir promessas maravilhosas do amor do Senhor no meio de ameaças. A gente está vendo um texto só de ameaças, o juízo vai vir. Mas de repente, tem 2 versos aqui, se vocês repararam, eu pulei. 2 versículos eu pulei, para deixar para o final, porque são promessas de amor do Senhor para nós. Olha o versículo 9, Deus está ameaçando Israel: vocês são idólatras, vocês me abandonaram, vocês esqueceram de mim, nós somos isso. Mas ele diz no versículo 9, a sua ruína, Israel, vem de você. Os meus desvios, os meus pecados, tudo de ruim que sai de mim, vem de mim mesmo. Já dizia alguém, tudo de bom que sai de mim é Cristo. Tudo de ruim que sai de mim é de mim mesmo. A ruína de você, ó Israel, é de você mesmo. É você que está se desviando, é você que está pecando, é você que está abandonando. A ruína de Israel, a ruína nossa, é nossa. Não é o diabo, não é o irmão, não é o fulano, não é a política, não é a economia. A ruína de Israel é de você, Israel, é minha, é nossa. Mas olha a esperança. Mas só de mim vem o seu socorro. Só de mim o seu socorro. É Deus dizendo: você auto se destrói, você se ruína, você entra no meio de embaraços, de problemas, mas de mim tem uma mão estendida para te socorrer. Oh, glória a Deus! Mas de mim tem uma ajuda que vem do alto, mas de mim eu posso socorrer a tua vida embaraçada. De mim, Israel, eu sou o seu socorro. Receba essa palavra esta manhã. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tem hora que nós nos desviamos, tem hora que nós idolatramos, tem hora que nós abandonamos Deus, mas Deus preparou esta manhã de domingo para dizer: de mim vem o seu socorro, se volte para mim, se arrependa, a minha mão está estendida para te socorrer no meio dos embaraços. Só de mim o seu socorro. Não é dos príncipes, não é dos políticos, não é de ninguém. De mim vem o seu socorro. Olhe
para o alto e saiba que há um Deus que pode te socorrer. O juízo ainda não veio, o grande dia de prestação de contas ainda não veio, portanto a mão de Deus está estendida dizendo: eu posso te socorrer, eu posso te livrar, eu posso te salvar, eu posso te perdoar, eu posso te socorrer. De mim eu sou o seu socorro. Eu sou o seu socorro. Segunda promessa, olha isso, versículo 14. Há um grande debate nesse versículo 14 de alguns comentaristas dizer que aqui é uma ameaça também. Mas olhando para o texto eu vejo como promessa, porque Paulo usou desse texto para falar de Jesus. E eu estou com um irmão brasileiro, Hernando Dias Lopes, que para mim é de confiança, e ele vê como promessa também. Ele diz no versículo 14: olha isso, irmãos, eu os remirei do poder do inferno, eu os resgatarei da morte. Israel, a idolatria e o pecado de vocês o levará para o inferno. O nosso o nosso pecado leva-nos à condenação eterna. Mas se nós olharmos para aquele que foi para o inferno no nosso lugar, se nós olharmos para aquele homem da cruz do meio, ensanguentado, que provou a ira de Deus no nosso lugar, se nós olharmos para aquele homem que estava nu na cruz, e em tom de deboche colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, chamando-o de rei dos judeus, se nós confiarmos naquele homem ensanguentado na cruz, ele nos remirá do poder do inferno e vai nos resgatar da morte. Cristo está dizendo: olhe para mim, eu provei do inferno para você não ir para lá. Eu provei da morte para te ressuscitar. Oh glória! Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Deus tem uma promessa para nós, que Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Viverá. Eu os resgatarei, os remirei do poder do inferno, os resgatarei da morte. Nossos abandonos nos levam para esse lugar: morte, inferno, condenação, pavor, desespero. O esquecer de Deus nos leva para esse lugar, mas esse Deus de juízo é Deus também, amor. E na cruz o juízo e o amor se beijam. Ao mesmo tempo que Cristo recebe juízo, ali também está a maior prova de amor de Deus, dizendo: eu os resgatarei do inferno. Israel não consegue cumprir, Alex não consegue cumprir, pastor Wesley não consegue cumprir, a igreja não consegue cumprir as leis de Deus, os eleitos do Senhor, os santos puritanos, ninguém consegue cumprir, mas Cristo cumpriu toda a lei de Deus, portanto Ele é o nosso Salvador. Confie nele. Eu os resgatarei do inferno e do poder da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Morte, cadê o seu poder para prender essa gente? Cadê as suas pragas, suas correntes para manter essa gente no Sheol, no lugar dos mortos? Onde estão, a morte, as suas pragas? Onde, ó inferno, a sua destruição? A graça resplandeceu em meio às palavras de juízo. O Senhor que ameaçou aparecer como leão, como leopardo e como urso, agora está dizendo para a igreja: eu venho como redentor, que vou redimir vocês do inferno, da morte. Confie em Cristo. Cristo ressurgiu dos mortos. A morte não pôde prendê-lo, a morte não pôde agarrá-lo, as correntes da morte não pôde detê-lo. A morte de Cristo foi a morte da morte. Cristo matou a morte.
tirou o poder da morte. Como assim, Alex? Agora aqueles que estão em Cristo até morrem, mas ressuscitam, porque Cristo ressuscitou. Haverá um dia que Cristo virá sobre as nuvens, e a Bíblia diz: os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Agora a esperança da igreja é que o poder da morte não pode mais nos prender, porque Cristo venceu a morte no nosso lugar, e nós ressuscitaremos semelhante a Cristo Jesus. Ele venceu a morte, e Ele vai ressuscitar a igreja quando voltar. Onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, inferno, o teu poder, os teus aguilhões, as tuas correntes? Onde está? Onde está? Creia em Cristo. Eu encerro essa manhã dizendo: creia em Cristo. De nós mesmos nós nos desviamos, e como Israel nos esquecemos de Deus, mas Cristo nunca se desviou de Deus Pai, e nele que nós temos depositado a nossa esperança e a nossa confiança. Como Ele ressuscitou, a igreja também vai ressuscitar um dia. Essa é a esperança. Quando Deus intervém, a morte não tem a última palavra. Quando Deus intervém, a morte não tem a última palavra. Ele vai nos remir e nos resgatar da morte e do inferno. Você pode se colocar de pé para orarmos e encerrarmos. Glória a Deus. Versículo 15 e 16, ele fala de juízo. Que a Síria dominaria Israel. Em todo o tempo o Senhor está falando de juízo para nós, mas esse juízo ainda não chegou. Ao mesmo tempo que Ele fala de juízo, Ele também fala de graça. Ele fala de perdão. Ele fala de misericórdia. Ele fala de resgatar do poder da morte. Feche seus olhos. Deus, obrigado pela Tua palavra.